meus alunos, minhas alunas, como vocês estão? Quebrando a cabeça com o PET 4? Gente, estou aqui para fazer a correção com vocês da semana 2 do PET volume 4 do 8º ano. Sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou adorando esse tempinho que a gente tem passado juntos. Estou sentindo muita falta da sala de aula, não é a mesma coisa, mas eu fico imaginando vocês aqui comigo enquanto eu estou gravando. Bora fazer correção? Então, o PET do 8º ano, volume 4, ele tem trazido pra gente assuntos de geometria, não é mesmo? Tá falando de polígonos regulares, convexos, né, gente? Regular são aqueles polígonos, né? O polígono é chamado de regular quando os lados são todos iguais, consequentemente seus ângulos internos também são iguais e seus ângulos externos também são iguais, certo? E a gente vai falar um pouquinho aqui de circunferência inscrita num polígono ou polígono circunscrito à circunferência. Nas duas situações, a circunferência está dentro do polígono, certo? Então, gente, eu não vou fazer o desenho com vocês, porque no quadro ele não vai ficar perfeito, tá? Mas o PET ele traz para vocês, embora ele cite que tem uma circunferência aí dentro e ela não veio dentro desse pentágono. Mas não vai fazer diferença para o que a gente vai fazer aqui. Se vocês quiserem fazer o desenho dela, podem fazer. Com um detalhe, toda vez que a circunferência estiver inscrita dentro do polígono, tá? Ela toca, aqui ó, ela encosta em alguns lados desse polígono, ela encosta nos lados desse polígono, os lados do polígono são tangentes a ela, tá bom? Ela encosta no pontinho, ela não chega a cortar o polígono, mas ela encosta num pontinho nele. Bom, então questão 1. Observe o polígono abaixo. Circunscrito à circunferência. É o mesmo que dizer que a circunferência está inscrita nele, tá? E complete as lacunas corretamente. Letra A. No pentágono regular de 2 centímetros de lado, o perímetro é... Gente, o que é perímetro? Soma da medida dos lados. Pentágono tem 5 lados. Se ele é regular, ele tem os 5 lados com medidas exatamente iguais. Então, o perímetro dele vai ser 2 vezes 5. O perímetro vai ser igual a 10 centímetros. Ah, Cintia, mas por que 2 vezes 5? São 5 lados. 2 vezes 5, 5 vezes 2, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Quantas diagonais ele tem? A gente viu na semana 1 que as diagonais são dadas por n vezes n menos 3 dividido por 2. Gente, quando eu aprendi essa fórmula eu não gravava. Eu sempre tinha dúvida, n menos o quê? E aí, para eu lembrar, eu fazia o seguinte, triângulo não tem diagonal. Então eu lembrava que aqui tinha que ser 0. E o triângulo tem 3 lados. Então quando eu ficava na dúvida, menos 2 ou menos 3? Menos 2 ou menos 3? Eu lembrava, triângulo não tem diagonal, então é menos 3, tá? Porque ela não vai para ele mesmo, né, para o próprio vértice, nem para os vértices que são os vizinhos dele. Bom, então seguindo aqui, o pentágono tem 5 lados, então eu teria 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3 são 2, eu vou simplificar o 2 com 2. Quantas diagonais eu tenho? 5 diagonais. O apótema é a medida do raio da circunferência que está inscrita no polígono e pode ser calculado pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. O ângulo X interno ao triângulo mede, se a gente observar a figura, né, a gente tem dentro desse triângulo um ângulo de 36 graus, um ângulo de 90 e o ângulo X. Sem pensar em apótema, sem pensar em nada diferente, eu sei que se eu somar os ângulos internos desse triângulo, eu vou encontrar 180 graus. Então, se eu somar o 90 com 36 com o x, tem que dar 180. Somando 36 com 90, eu vou ter 126 graus mais x. Isso é igual a 180. Então, o meu x, ele é 180 menos 126. Ou seja, meu x vale 54 graus. A soma dos ângulos internos do polígono é... Gente, eu não vou usar a resposta da semana 1, eu vou fazer com vocês de novo, porque eu acho interessante a gente utilizar essas regrinhas para a gente aprender.
Então, soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. Então, pentágono tem 5 lados, 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 são 3, 3 vezes 180, 540 graus. E dos ângulos externos? Bom, soma dos ângulos externos eu não preciso me preocupar, né? Os ângulos externos sempre vão somar 360 graus, não tem regrinha para ele, certo? Bom, letra B. Acabamos a letra A agora, isso tudo aqui foi a nossa letra A, vamos para a nossa letra B. Cada ângulo interno mede, todos medem 540. São 5, então cada ângulo interno vai ser 540 dividido por 5. Isso vai dar pra gente 108 graus, ok? Posso fazer a divisão porque o pentágono é regular. Todos os ângulos internos são iguais. Se ele não usasse a palavrinha regular, eu não poderia falar que todos medem 108 graus, tá bom? E cada ângulo externo mede 2 caminhos. Ou eu vejo quanto tá faltando aqui para dar 180, ou eu faço 360 dividido por 5. Qualquer uma das duas formas vai dar certo. Ó, 108 com 72 dá 180. Observe que a hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo azul, a gente vai usar muito essa palavrinha no 9º ano, é a bissetriz de I. A gente já falou de bissetriz. O que a bissetriz faz? Ela divide o ângulo em duas partes iguais. Observem que aqui, ó, o X, né, era 74 graus. O ângulo interno é 108. 54 é a metade de 108. Por quê? Porque a gente está traçando ali, né, a hipotenusa desse triângulo que foi formado na figura, e ela dividiu o ângulo interno do pentágono em duas partes iguais, tá bom? Bom, continuando, vou começar de novo, né? Observe que a hipotenusa maior lado do triângulo retângulo azul é a bissetriz de I. Bissetriz de um ângulo é uma semi-reta de origem no vértice desse ângulo que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, 40 graus o valor do ângulo. Congruentes quer dizer medidas iguais. Letra C. A distância do centro da circunferência inscrita no polígono até um de seus pontos é o raio dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde a um valor aproximado de 1,38 centímetros. O diâmetro é o dobro da medida do raio, sendo o diâmetro é 2 vezes o raio, então é 2 vezes 1,38. Então, a gente vai ter aqui 2,76 centímetros. Então, a medida do apótema do pentágono regular circunscrito à circunferência é... Gente, volta lá na primeira folhinha do PET. Ele fala assim, ó, o apótema é a medida do raio da circunferência. Então, o apótema, vou até escrever, apótema, ele é igual ao raio, 1,38. Geralmente eu uso AP de A para apótema, tá? 1,38 centímetros. Seguindo, letra D. Pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, medida do comprimento da circunferência, que é o quê? Perímetro 2 πr. 2 vezes π vezes o raio. Π é uma letra grega, normalmente nós trabalhamos com o valor de 3,14, porque nós normalmente usamos duas casas decimais para aproximação. Se o exercício disser alguma coisa a respeito desse valor, a gente segue o que foi sugerido no exercício. Não falou nada, a gente joga para 3,14. Quem é π? Né? A razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Bom, no nosso caso aqui, a gente vai ter 2 vezes 3,14, ele já até colocou pra gente aí, vezes 1,38.
é só fazer essa multiplicação. O resultado vai ser 8,664 centímetros, certo? Se tiverem alguma dúvida para multiplicar, me fala. No canal tem uma aulinha falando de multiplicação de racionais, tá? De números com casas decimais. E a medida da área desse círculo é área πr ao quadrado. Então, vai ser 3,14 vezes 1,38 elevado ao quadrado. Nesse caso, primeiro eu calculo a potência, depois a multiplicação. Então, 3,14 vezes 1,38 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, isso vai dar 1,9044. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter um valor aproximado de 5,979816 centímetros quadrados, tá? Por quê? Porque a área é centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, unidade quadrada para medir a área. Certo, gente? Não fiz as continhas, porque são continhas de multiplicar, então eu já tinha feito aqui na minha resolução. Vocês podem ver que tá tudo bagunçado, eu gosto de fazer continha à mão, tá? Mas se vocês tiverem dúvida na multiplicação, deixa aí, coloca nos comentários que eu respondo vocês, combinado? Então, gente, questão 2. Na figura abaixo, está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados, do qual foi recortado o círculo inscrito. Olha o que eu falei, né, para vocês. Observem a figura aí. O círculo está encostando nos 3 lados da figura, nos 3 lados do polígono. Considerando 3 como aproximação para o número π, então deixa eu anotar isso aqui, ó. Π, a gente vai usar 3, um valor aproximado para ele, né? 3 metros a medida da altura do polígono. A altura nós normalmente representamos pela letra H. E 1 metro o raio da circunferência inscrita a esse polígono. Então, raio, 1 metro. Letra A. Qual é o nome dado a esse polígono regular? Gente, quantos lados tem esse polígono? 3 lados, né? Se ele tem 3 lados, ele é um triângulo. Quando o triângulo tem os 3 lados iguais, ele é triângulo equilátero. Então, letra A, qual é o nome do polígono? Triângulo equilátero. Letra B, qual é a medida do apótema? Nós já falamos que o apótema não é igual ao raio da circunferência que está inscrita no polígono? Então o apótema é igual a 1 metro. Letra C, calcule a medida da área e o perímetro do círculo inscrito nesse polígono. A gente viu que a área é igual a πr ao quadrado. Nós vamos usar o π valendo 3 e o raio vale 1. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 3 são 3. Então, a área seria de 3 metros quadrados. E o perímetro? Perímetro é 2πr. Então, vai ser 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 1. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6 metros. Certo? Letra D, qual é a medida do lado do triângulo? Olha só, no 8º ano, vocês não viram ainda, gente, vocês não viram ainda relações métricas dentro do triângulo retângulo. Normalmente isso é visto no 9º ano. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou colocar uma regrinha aqui para achar o apótema, uma relação entre o lado do triângulo equilátero e o apótema, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? O lado do triângulo é 2 vezes o apótema vezes a raiz de 3. O apótema a gente sabe que é 2, então o lado vai ser 2 vezes... Desculpa, o apótema é 1, né? Porque o apótema é igual ao raio. Então, 2 vezes 1 vezes a raiz de 3.
Então, o lado vai ser 2 raiz de 3. Ah, Cíntia, eu quero ver, né? Você colocou direto aqui, você falou que Teorema de Pitágoras a gente normalmente vê no 9º ano, mas eu fiquei curioso, eu quero saber. Coloca aí no comentário que depois eu gravo a aula para vocês mostrando tanto o Teorema de Pitágoras quanto, né, essa relação, tá bom? Bom, letra E. Qual é a medida do perímetro do triângulo? Perímetro é a soma da medida dos lados. Nosso triângulo é equilátero, ele tem os 3 lados com medidas iguais. Então, perímetro vai ser 3 vezes 2 raiz de 3. Esse 3 que está do lado de fora, ele não pode multiplicar o 3 que está dentro da raiz. Que eu posso fazer 3 vezes 2, 6 raiz de 3. Ok? Letra F. Calcule a área do triângulo, usando a altura H e um dos lados desse triângulo como a base B na fórmula. A fórmula é base vezes altura dividido por 2. Base do triângulo vai ser um dos lados que nós encontramos. Vou colocar a fórmula aqui. Então, a base vai ser 2 raiz de 3. A altura, quanto é a altura do triângulo? A altura é 3. Dividido por 2. Vou cortar esse 2 com esse 2 para simplificar. A gente encontrou aqui uma área de 3 raiz de 3 metros quadrados. Tranquilo? Letra G. Qual é a medida da área colorida da figura? Se a gente parar para pensar, o que parece que foi feito nessa figura? Eu tenho um triângulo e de repente eu pego um círculo e coloco nesse triângulo. A parte colorida é a parte que esse círculo não cobriu, é a área do triângulo que não foi coberta pelo círculo. Então, a área da parte colorida vai ser a área do triângulo menos a área do círculo. Então, a área colorida vai ser 3 raiz de 3 menos a área do círculo, que é 3. A gente pode deixar assim. Eu colocaria o 3 em evidência e deixaria dessa forma aqui. Mas a gente pode parar aqui, colocar o parênteses, metros quadrados, sem problema nenhum, tá? O que eu fiz? Eu fiz 3 raiz de 3 dividido por 3, ficou raiz de 3. 3 dividido por 3, ficou 1. Foi o que eu pensei, tá bom? Letra H. Em volta da área colorida será colocada uma fita para dar acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fita no mínimo devem ser comprados para contornar toda a parte colorida, por dentro e por fora? Nesse item, utilize 1,73 como aproximação para a raiz de 3. Gente, se nós vamos contornar com fita colorida a figura por dentro e por fora, nós vamos colocar a fita no perímetro do triângulo e no perímetro da circunferência. No perímetro desse círculo, no contorno desse círculo, no perímetro dessa circunferência que contorna o círculo. Então, o que a gente tem aqui? A quantidade que eu vou usar vai ser o perímetro, que é 6 raiz de 3, que é o perímetro do triângulo, mais o perímetro da circunferência, que é 6. Só que o exercício falou, use raiz de 3 igual a 1,73. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 vezes 1,73 mais 6. Então, 6 vezes 3 são 18, vai 1. 42 mais 1, 43. 6 mais 4, 10. Mais 6. Então, meu perímetro seria 16,38 metros de fita. Se por algum motivo essa fita não puder ser vendida dessa forma, não tem como comprar 16,38 metros. Você compra 17, tá bom? Gente, encerramos aqui. Espero que tenham compreendido, mas se tiver ficado dúvida, deixem aí nos comentários, coloquem no meu Instagram profissional. À medida que eu for vendo, eu vou respondendo vocês. Não precisa ter vergonha de perguntar, tá? Alunos geralmente sentem vergonha de mostrar que não sabem, mas nós estamos aqui para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Essa é a nossa função como professores.
Se inscrevam no canal, se vocês ainda não tiverem inscrito, deem o like se vocês tiverem gostado da aula, compartilhem, né, para que mais pessoas tenham acesso a essa aula e ajudem o canal a crescer. Me sigam no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia. Gente, eu tô meio largada com o Instagram, mas de vez em quando eu posto algumas coisas interessantes lá, tá bom? E se você também não é inscrito no canal do Professor Marcos, corra lá. O Professor Marcos está fazendo a correção dos PETs de português e vocês vão amar as aulas dele. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima!